livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e versículo de número 1. A Bíblia diz o seguinte: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos parar aí um pouquinho, até aqui tá bom para a gente por enquanto. Então a Bíblia fala, né, essa história, na verdade, essa passagem bíblica, eu penso que ressalta a respeito do poder da oração. Né? Até como nós cantávamos há pouco falando sobre isso, né, o poder da oração, que Deus, ele opera, que Deus faz milagres quando a igreja, quando os cristãos decidem orar. A Bíblia até mesmo vai dizer para nós que muito vale em seus efeitos a oração de um justo. Né? Eu gosto de pensar o seguinte: se a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ela pode produzir um efeito muito grande, então imagine a oração de vários justos. Amém? Né? Quando se unem num só propósito de oração. E eu penso que a igreja cristã precisa, não sei se você vai entender, mas redescobrir o poder, então, da oração, o poder da intercessão. E aqui essa passagem bíblica vai falar sobre isso. Né? Nós já vamos continuar a leitura ali, mas eu acredito que a maioria conheça o texto, que Deus vai operar um milagre, Deus vai mandar, né, o anjo dele ali e abrir as portas das prisões. Então, quando a igreja ora, a gente precisa crer que prisões se abrem. Amém? Que correntes caem dos pulsos, que as portas das prisões são abertas quando a igreja decide orar, ainda hoje, ainda nos nossos dias. Não era algo que só acontecia lá atrás, só nos tempos bíblicos. Não, ainda hoje, quando nós oramos, há libertação. Amém? As correntes caem, as portas são abertas e os cativos, então, são libertos. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto são 3 coisas hoje. A primeira delas é justamente esse fato, que quando nós oramos, nós precisamos crer que ainda hoje, quando a gente decide orar, quando a gente ora, prisões são abertas. Eu não vou ler o versículo do 6 em diante, para a gente ganhar tempo, mas depois você se lê na sua casa. E você vai ver que o anjo chega lá, toca no Pedro, desperta ele, e as correntes simplesmente caem dos pulsos dele. A Bíblia diz que haviam 16 soldados, eram 4 turmas ali de 4 soldados cada uma. Então eram 16 soldados designados para tomar conta do Pedro. Amém, igreja? Né? A gente poderia dizer que ele estava lá na prisão de segurança máxima, não é verdade? Mas, então, o Senhor vai lá, envia o anjo, toca no Pedro, põe a tua capa, cinja aí, põe o sandália nos pés e me segue. E aquilo foi algo tão glorioso que a Bíblia diz que o Pedro achava que era uma visão, ele não estava acreditando que aquilo era real. Porque as algemas caíram do pulso dele. A Bíblia diz que enquanto ele ia indo, as portas simplesmente que estavam trancadas lá, as 7 chaves, simplesmente iam se abrindo diante do Pedro, e o anjo foi tirando ele para fora e passa ali todas as guardas e tal, até chegar lá do lado de fora. E é só lá, depois que o anjo se ausenta dele, é que ele vai parar e dizer: rapaz, mas não era uma visão não, é real.
Eu realmente estou livre. E ele então, né, glorifica a Deus ali porque Deus faz esse milagre na vida dele. E nós, repito, precisamos crer porque tem muita gente cativa, prisioneira. Tem muita gente, meu irmão, que Satanás, né, vem com um pecado ou vem com uma mentalidade errada e tem prendido muitas pessoas num cativeiro. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? Ainda que o familiar esteja lá preso numa fortaleza de Satanás, pode estar, não importa quantos tomando conta ali, mas quando a igreja ora, milagres acontecem. A grande questão, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar hoje é esse. O segundo ponto é, dentro disso, quando a igreja ora, milagres acontecem. O problema é que muitas vezes a igreja é tardia para orar. Entenda que quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. Amém? Né? O grande problema é que muitas vezes nós demoramos demais para orar. Às vezes a gente desperta para orar, sabe quando? Depois que o Tiago já morreu. Entendo o que eu quero dizer com isso. Se a gente voltar lá para o versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, ó: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Aí eu te pergunto, o que a igreja fez? Não fez nada. Está só assistindo aquilo por enquanto. Eu não sei se o pensamento era mais ou menos assim, mas não está afetando todo mundo, está afetando só alguns. Você está entendendo? Né? Eu não sei se o pensamento deles era mais ou menos assim, porque, vamos lá, geralmente é o que a gente faz, sabe? A gente começa a dizer assim, né, não, mas Jesus já disse mesmo que viria a perseguição, então isso é assim mesmo. Sim, Jesus disse que viria, mas não é que por causa disso a gente não devorar. Amém, igreja? Mas eles simplesmente estão vendo, né, alguns da igreja estarem sendo presos, e a Bíblia vai dizer que a intenção de Herodes era maltratá-los. Eles estavam sendo presos não é porque cometeram um crime, eles estavam sendo presos, não, eles estavam sendo presos porque Herodes estava usando ali do seu poder para, né, perseguir a igreja, para então maltratá-los, e era por isso, era uma questão de maldade, maltratá-los. Então ele está prendendo. E aí a igreja não faz nada. E aí, meu irmão, quando não se faz nada, quando não se há uma resistência, meu irmão, a pessoa tem liberdade de continuar fazendo. No caso aqui, a gente está falando de Herodes. Agora entenda que quem estava motivando Herodes era Satanás. Então, o diabo, ele age assim. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque, meu irmão, se o diabo vem contra nós e ele consegue 1 centímetro, sabe, a gente recuar e ele avançar 1 centímetro, ele nunca vai se contentar com aquilo. Porque a gente deu lugar para ele. Aí ele vai querer 2, 3, daqui a pouco ele quer 1 metro, daqui a pouco, você está entendendo? Ele não para. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Aí a Bíblia diz mais, olha o versículo 2. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Aí, como Herodes viu que estava prendendo alguns e a igreja está parada, não está fazendo nada, então ele avança, ele continua exatamente o que o diabo faz. Aí começa a agir, às vezes, na vida de um filho, vamos supor. Aí a pessoa diz assim, pastor, é fase, né? Logo passa, não é assim? A maioria fala. Não, é uma fase. Não, deixa ele, logo melhora. Isso aí logo passa.
Aí a pessoa começa, muitas vezes, tem um problema no casamento, o casamento não anda bem, muita briga, muita confusão e tal, qualquer coisa estão discutindo, não está se entendendo bem. Mas a pessoa começa, ai pastor, mas qual casamento, né, que não passa assim por uns períodos de ajuste? Aí alguns ficam dando aquelas desculpas assim, não pastor, é que começo de casamento é assim, né, até a coisa se ajustar. Ah não, é que a gente está na crise dos 7 anos. Não, é que a gente está na crise dos 12 anos. Não, né pastor, é que é muito tempo de casar, já são 30 anos, 40 anos. Então né pastor, é assim mesmo, a gente está envelhecendo, a gente fica meio ranzinza, né? Ah, é assim mesmo. Você está entendendo? Mas não é verdade? E aí a pessoa, ela vai deixando o diabo tomar terreno. Ela vai deixando a ação maligna e ganhando espaço na vida. Por que Herodes matou ou mandou matar o Tiago? Porque ele está prendendo alguns e a igreja não fez nada. Aí o Tiago morreu. Aí olha só o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia deixa bem claro justamente isso. Vendo que isso agradava os judeus que tinham ciúme, que perseguiam a igreja. Então, de um lado, Herodes está vendo que não há resistência nenhuma. E aí a Bíblia vai dizer para nós, resistir ao diabo e ele fugirá. Mas se eu não resistir ele, cada vez mais ele vai em frente. Ele vai fazer como Herodes. Ele está vendo que não há uma resistência. Por outro lado, ele está vendo que tem um grupo de pessoas que está batendo palma para ele. Que tem um grupo de pessoas que está favorável àquilo que está acontecendo. O que a Bíblia diz? Prosseguiu. Continuou. Meu irmão, entenda, é exatamente assim que o diabo faz. Enquanto a gente não se levanta em oração, sabe, para parar esse avanço maligno, para dizer, não, você foi até aqui, daqui para cá você não vem mais. Você vai recuar, você vai voltar atrás. Amém, igreja? Meu irmão, cada vez mais vai avançando, cada vez mais vai ganhando terreno. E o grande problema, sabe qual é? É que o ser humano ele se acostuma muito fácil com as coisas. O ser humano ele se acostuma muito fácil com as coisas. Sabe, o diabo está tomando terreno e a vida da pessoa está indo de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E a pessoa vai se acostumando. Fazer o quê, né? Perdi meu casamento. Mas fazer o quê? Perdi meu emprego. Mas é que a economia não anda bem. Agora estou doente. Mas quem não fica doente? Agora estou com um problema com o filho. Mas é assim mesmo, né? A gente dá educação, mas as escolhas é deles e tal. E você está entendendo? E assim vai, assim vai. E a pessoa vai dando espaço, vai dando espaço, vai dando espaço. Meu irmão, enquanto a gente não para, não se levanta, diz, opa, chega, basta. Basta. Meu irmão, enquanto a gente não faz isso, aquela ação maligna sempre vai indo em frente. É o que está acontecendo aqui. Aí a Bíblia diz, né? Prosseguiu, mandando prender também Pedro. Aí a Bíblia vai dizer, e eram os dias dos pães sem fermento. Né? E aí em seguida vai dizer que a intenção dele, né, como quando prendeu, era na festa da Páscoa, então ninguém podia ser executado naqueles dias. Mas a Bíblia diz que a intenção de Herodes era apresentá-lo assim que a festa acabasse, fazer o julgamento dele assim como a festa acabasse. Meu irmão, qual você acha que ia ser o desfecho desse julgamento? A morte. Exatamente o que aconteceu com Tiago. Quer dizer, a sentença já estava dada. O julgamento seria mero protocolo, né? Mas todo mundo sabia o que esperava o Pedro, era a morte. Todo mundo sabia disso. Aí a igreja diz, opa, mas pera lá, já perdemos o Tiago, temos que fazer alguma coisa, vamos orar, vamos buscar Deus. E perceba que na nossa vida, muitas vezes também é assim. Sabe, a gente demora muito para atinar, para acordar, para perceber aquela ação maligna. E nós precisamos disso em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque senão, meu irmão, cada vez mais o diabo vai pegando terreno, amanhã vai ser o Pedro, depois vai ser o outro, daqui a pouco não tem mais apóstolo nenhum. Então a igreja acorda, a igreja ora, a igreja clama a Deus, Deus livra o Pedro. Amém?
O milagre acontece. Mas a minha pergunta, e o Tiago? O Tiago ressuscitou, gente? Não. Então você perceba que enquanto a gente fica assim, sabe, dormindo, enquanto a gente demora muito para despertar, para acordar, para se levantar em oração, tem coisas que a gente vai perder que nunca mais volta. Amém. E o grande problema é isso, quanto mais tempo a gente demora, sabe, para acordar, para se levantar em oração, para repreender a ação do diabo, meu irmão, mais ele vai tomando terreno. Aqueles que foram presos, foram maltratados e tal, mas chegou um momento que eles foram soltos e a vida segue. Claro, perderam uma parcela ali, né, da vida presa, mas a vida segue. E o Tiago, que morreu? Amém. Então é isso que nós precisamos entender, né? Que nós não podemos ficar, sabe, dormindo, porque senão o Tiago vai morrer, porque senão tem coisas que serão irreversíveis na nossa vida. Por isso que precisamos estar atentos, precisamos estar percebidos. Aí, bom, até que enfim a igreja, sabe, acordou, a igreja despertou, a igreja chegou no momento e diz, olha, se nós não fizermos nada, a gente também vai perder o Pedro. Precisamos orar. O que a igreja decide fazer? A Bíblia diz que a igreja está fazendo oração incessantemente, sem parar, 24 horas por dia. Meu irmão, perceba que precisa haver toda uma mobilização no meio daquela crentarada toda, para fazer aquele período, para fazer algo contínuo. Havia todo um revezamento, olha, um grupo ora agora, daqui a pouco troca, esse grupo descansa, outro grupo entra em oração, até porque esse grupo tem algumas coisas a fazer, e daqui a pouco entra outro, e vai isso pela manhã, e vai isso à tarde, vai isso à noite, vai isso pela madrugada, amém, igreja? E assim vai indo. Então houve toda uma mobilização, aí a igreja decidiu orar. É nessa hora, meu irmão, sabe, que a gente acorda, que a gente desperta, é que Deus envia o seu anjo lá e tira. Porque o anjo não foi enviado antes. Amém? Porque se a igreja não ora, milagre não acontece. Mas se mesmo o anjo não poderia ter ido para livrar o Tiago, poderia, mas a igreja não orou pelo Tiago. A igreja só orou pelo Pedro. Bom, antes tarde do que mais tarde, diz alguns. Então acordou, começou a orar, e Deus vai lá, manda o anjo, como eu já narrei, cai as correntes, abre as portas da prisão, o Pedro está achando que é, né, uma visão, aí só quando ele está lá fora, conhece a ausenta dele, aí ele se dá por conta, pensa, ih, rapaz, não era uma visão, não. De fato, Deus me livrou. Vamos dar um pulo aqui, vamos lá para o versículo de número 11. Diz assim, ó, então Pedro, caindo em si, né, que foi quando ele percebeu que de fato não era uma visão, era real o que estava acontecendo, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Qual que era a expectativa do povo judeu, gente? A morte dele, né? Deus me livrou de Herodes, Deus me livrou da morte. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e o quê? E oravam, estavam lá reunidos para orar. Para orar por quem? Pelo Pedro, não é isso? Para Deus livrar o Pedro, para Deus não permitir que acontecesse com o Pedro o que aconteceu com o Tiago. Então ele diz, eu vou lá para a casa da irmã Maria, porque a crentarada está lá orando por mim. E ele foi. Aí diz assim, quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, esqueceu de abrir a porta para ele, de tão feliz que ela ficou. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Olha só.
Então os outros, que outros? Crentarada que está lá orando, não é isso? Né? Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Não, gente, o que eu estou falando é verdade, o Pedro está ali fora, o Pedro está ali na porta. E a turma está dizendo o quê? Você está louca, você está sem juízo. Olha só, de tanto ela insistir, aí a Bíblia diz assim, então disseram, é o anjo dele. Sabe o que me parece que eles falam assim? Então vai ver, já mataram ele. Não parece? Vai ver. Meu irmão, e olha só, criando doutrina. Olha que doutrina esquisita essa. Vai ver o anjo dele. É quase falar assim, eu acho que é a alma dele que desencarnou. Veio dar uma passadinha aqui para dar tchau pra gente. Né? Vai ver, ele já foi. Vai ver o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Aí o Pedro vai dizer, gente, não faz alarme não, fica todo mundo quietinho, senão eu volto para a prisão, senão eu volto para lá. E dali o Pedro vai para outro lugar. Meu irmão, me permita tentar reproduzir a cena conforme eu imagino. Você sabe que eu tenho uma imaginação bem fértil, né? Mas me permita tentar reproduzir a cena. Lá estava a crentarada orando, ó os crentes lá na casa da irmã Maria. Senhor, livra o Pedro, Deus, não deixa acontecer com o Pedro, o que aconteceu com o Tiago. Senhor, envia até o anjo lá, Deus, livra o Pedro, Senhor, porque eu creio, Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para livrar o Pedro. Amém? Aí daqui a pouco assim, ó, toque, 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 alguém batendo lá fora. Vai lá a Rode atender a porta. Quando ela atende a porta e tem alguém batendo, eu acho que ela pergunta do outro lado assim, quem é? Imagine, gente, isso é de madrugada. Amém? Meu irmão, alguém bate na tua porta hoje de madrugada, né? Sendo que na nossa cultura é muito mais comum as pessoas estarem acordadas de madrugada, mas se alguém bate na tua porta de madrugada hoje, você já fica todo cauteloso. Imagina aquela época que ninguém ficava passeando de madrugada. E eu imagino ela do outro lado da porta dizendo assim, quem é? E o Pedro lá do outro lado responde assim, sou eu, é o Pedro. E aí a Bíblia diz que ela reconhece a voz do Pedro. Ela fica tão feliz que ela esqueceu de abrir a porta, gente. Olha só, então ela volta correndo, chega lá, aí eu fico imaginando, entra na sala e tá os crentes lá, Senhor, livra, Deus, faz um milagre. E ela chega lá e diz assim, gente, todo mundo leva um susto, né? Para de orar na hora. Gente, o Pedro tá aqui fora, tá na porta. Ó, a cantarada orando. Que Pedro o quê, menina? Você tá doida? Você tá maluca? Pedro tá preso. Que na porta e nada. Pedro tá preso. Você fica... Vem atrapalhar a gente aqui, deixa a gente orar. Ô Senhor, livra o Pedro, Deus. O Pedro, tira ele dessa prisão. Eu creio que o Senhor é poderoso para livrar o Pedro. Então, gente, mas é isso que eu estou falando. O Pedro já está livre. O Pedro está aqui na porta, gente. Ô menina, para de atrapalhar a nossa oração. Senhor, Deus, livra o Pedro. Não estou ouvindo, o Pedro já está livre, o Pedro está aqui na porta. Aí alguém de tanto lance diz assim, deve ter morrido então. Meu irmão, você já imaginou a fé dessa turma? Amém? Né? Você já imaginou a fé dessa turma? Deve ser o anjo dele então, né? Agora, vem cá. Vamos ser sinceros. Não é isso que geralmente a gente faz? Vamos lá, vamos pegar as nossas orações. Será que não é exatamente isso que a gente está fazendo? Deus, liberta o Pedro. Mas o Pedro está aqui na porta, gente. Não, aqui na porta. Bem capaz que o Pedro está aqui na porta. O Pedro está preso. Como que o Pedro está... Mas você está orando para quê?
Não, estou orando para Deus livrar o Pedro. Então, Deus livrou, está aqui na porta. Não livrou não, está preso. Como que ia se livrar? Mas não é para isso que você está orando, ô abençoado. Aí eu dou aquele exemplo, né? Da irmã vem para a igreja e diz, Deus, transforma o meu marido, Deus. Aquele homem é tão grosso, é um homem estúpido, me trata tão mal. Mas quebranta o coração dele, que ele se torne alguém carinhoso, amoroso, diferente, Deus. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio que nessa mesma hora que eu estou aqui orando, o Senhor está fazendo um milagre, Deus, lá em casa. Eu creio que ele está sendo transformado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluias. Tchau, Deus abençoe. Aí eu vou para casa, chego em casa, a irmã abre a porta, o marido diz assim, meu amor, já voltou? E aí, como é que foi o culto hoje? Tá bom? A irmã olha assim, que isso? O que você está querendo? Me tratando bem desse jeito aí? Você não é assim, você é um homem grosso, estúpido, agora vem me perguntar aí. E eu fico feliz que essas coisas não acontecem. Só na minha imaginação que isso acontece, né? Que na vida real esse tipo de coisa, sim, não acontece. Você entende como é exatamente o que está acontecendo aqui? Quantas vezes nós oramos por algo que nós mesmos não estamos crendo naquilo que nós oramos, até porque se nós crêssemos, a nossa atitude seria diferente. Se nós crêssemos, a nossa atitude seria outra. Entenda só, se aqueles irmãos estivessem de fato crendo no que eles estavam fazendo, quando a Rode lá chegou e disse assim, gente, Pedro está aqui fora, glória a Deus, obrigado Jesus, Deus atendeu a nossa oração, abre lá para ele, deixa ele entrar. Amém? Não é verdade? Mas eles estão lá insistindo. Você está doida? Nunca que Pedro ia estar aí fora. Você está ouvindo coisa. Não, Pedro ele está preso. Pedro não está aí fora, não. Vamos falar, por exemplo, até de coisas que a Bíblia declara que Deus já fez por nós. Vou dar um exemplo. Tá? A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. E aí quantas vezes a gente está lá, Senhor, me cura, Deus, tem misericórdia do teu servo, Senhor, e me cura. E aí a Rode está dizendo assim, ei, mas está aqui, tá aqui na porta, basta você abrir a porta, amém? E a pessoa diz, que na porta nada, você não está vendo que eu estou doente? Você não está vendo que eu estou mal? Deixa eu continuar aqui orando, Deus, faz um milagre. E alguém está dizendo, mas ele já fez. E eu não consigo acreditar nisso. Amém. Eu não consigo acreditar nisso. Então, meu irmão, como eu disse, algumas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, o poder da oração. Nós precisamos voltar a crer no poder da oração. Segundo, nós não podemos deixar o diabo ir tomando espaço, ganhando terreno na nossa vida. Porque senão a gente pode perder o Tiago nessa brincadeira. Amém. Porque senão muitas situações vão acabar se tornando irreversíveis, porque a gente demora muito para despertar e orar. Amém. Agora, o que eu quero lhe chamar a atenção também é para essa verdade. Você está orando por algo, meu irmão, creia no que você está orando. Amém. Creia no que você está orando. Eles não estavam orando para o Pedro ser liberto? Então creia nisso. Se alguém está anunciando que ele está ali na porta, eu tenho que crer, não, eu estou orando para isso. Então eu vou crer nisso em nome de Jesus Cristo. E o último ponto que eu gostaria de abordar, meu irmão, você está orando para o seu familiar ser livre, para o seu familiar ser liberto, pastor, olha, só Deus sabe como eu estou orando por isso, para o meu familiar se libertar, para aquelas cadeias, aquelas correntes de Satanás soltarem dele. Glória a Deus.
Continue orando. Creia na oração, como nós estamos falando. Mas a pergunta é, você está disposto a abrir a porta? Porque tem muita gente orando pela libertação num familiar, mas não está disposto a abrir a porta. Você está entendendo? A pessoa, ela quer a libertação do familiar. O familiar bater na porta e a pessoa dizer, você está livre? Tô, graças a Deus, Deus me libertou. Que bom, segue teu caminho então. Não é mais ou menos isso? Mas não abre a porta para que ele entre, para que haja uma reconciliação, se é o caso de reconciliação, para que haja um apoio, para que haja... Eu acho que você entende o que eu quero dizer com isso. Tem muita gente que até está orando, Deus liberta o meu familiar, mas não está disposto a abrir a porta. Que a gente ore por uma libertação, que a gente creia naquilo que a gente está fazendo, mas que a gente esteja disposto a abrir a porta. Amém. Eu termino da seguinte forma. A Bíblia vai dizer, falando a respeito do poder da oração, a Bíblia vai falar a respeito de Elias, que orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre Israel. Aí a Bíblia diz, e orou de novo, e veio abundante chuva. E um pouco antes a Bíblia vai dizer, ele era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Era homem igualzinho a cada um de nós. Era um ser humano igualzinho a cada um de nós. Amém? Agora, além da Bíblia usar esse personagem para falar a respeito do poder da oração, eu quero lhe chamar a atenção de um fato. Lembra quando Elias está orando para que a chuva viesse e disse para o seu servo, olha para o lado, eu não lembro agora qual, mas olhe para o lado X e me diga o que você está vendo. Ele subiu lá, olhou, voltou e disse, estou vendo nada. E a Bíblia diz que isso foi durante 6 vezes. Ele vai lá, volta, e o Elias está ali insistindo na oração. Continua orando. Ele vai, Elias, nada. O Elias continua na oração. Na 7ª vez que ele vai até lá, ele volta e diz assim, olha, eu vi lá uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Não é isso? Nuvenzinha lá, pequenininha, lá, tamanho da mão do homem. Negocinho de nada. Foi isso que eu vi. O Elias, então, para a sua oração, o Elias se levanta e o Elias diz para o seu servo, corre lá e avisa ao Acabe que se ele não se apressar, a chuva vai pegar ele no caminho. Amém, igreja? Meu irmão, o Elias estava orando por algo. No menor sinal que a oração dele havia sido respondida. Você está entendendo? No menor sinal que a oração dele havia sido respondida, ele diz, corre e avisa que para aquilo que eu estou orando vai acontecer, que vai vir abundante chuva. E o que aconteceu? Veio a abundante chuva. Meu irmão, você tem orado por algo, no menor sinal, no menor sinal que a tua oração está sendo respondida, meu irmão, já levanta, já começa a agradecer a Deus. Senhor, obrigado, o Senhor ouviu minha oração, vai vir a abundante chuva, a transformação vai ser completa. Amém, igreja? Talvez você olha para o teu familiar, você está orando há anos por ele, mas talvez você olha para ele e diz assim, eu vi uma mudançazinha. Mas é tão pequenininha, né? Não, meu irmão, olhe para isso e diga, glória a Deus, Deus ouviu a minha oração, vai vir a abundante chuva. Amém, igreja? O milagre já aconteceu em nome de Jesus Cristo. O Elias nos ensina como a gente deve interagir com relação às nossas orações. A gente está orando por algo, ao menor sinal, meu irmão, já toma aquilo como resposta de Deus, diga, pronto, Deus ouviu a minha oração, agora eu vou só agradecer, porque abundante chuva vai chegar na minha vida. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.